Começou, graças a Deus. Glória a Deus, sempre, sempre, sempre. Glória a Deus, sempre. Nas horas boas, glória a Deus. Nas horas ruins, glória a Deus. Quando tá tudo ruim, continua louvando. Quando tá tudo bem, continua louvando. Por quê? Porque a gente não louva de acordo com o que ele faz. A gente louva de acordo com quem ele é. E Deus é maravilhoso. E tá cuidando de todas as coisas. Jaque, minha amada, que saudade de você e do Rogers. Um beijo pra vocês. Gabi, Diego e toda a família. Tá todo mundo aí. Glória a Deus. Gente, não vou fazer um ao vivo demorado hoje, ok? Será um ao vivo rápido, porque eu vou deixar gravado também, para quem não conseguir ver agora, vai ver depois, vou deixar no YouTube também. André Monteiro. Hoje será um ao vivo sobre a graça de Deus. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui à tarde, né, falar com um irmão da igreja, uma pessoa que estava precisando de uma conversa, e eu vou falar para vocês, eu saí totalmente transformado, eu saí totalmente cheio do Espírito Santo, pegando fogo. Por quê? Porque quando a gente fala de Jesus entre nós, quando a gente fala de Jesus um com o outro, a gente enche de espírito um ao outro. Quando Jesus fala do nosso interior fluiriam rios de água viva, esses rios de água viva servem para quê? Para matar a sede da pessoa que está ouvindo. E do mesmo jeito que quando eu falo de Jesus, eu mato a sede de quem está ouvindo, quem está falando de Jesus também mata a minha sede, porque nós estamos ali invocando a presença do Senhor. Então, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Melhor jeito de você se encher do Espírito, ler a palavra é maravilhoso, orar maravilhoso, ouvir pregação maravilhoso, mas para mim, e baseando-me em Efésios 5, 18, 19, melhor jeito de se encher do Espírito é conversar sobre Jesus entre nós, entre os irmãos, entre pessoas que creem. Porque uma coisa é eu falar para evangelizar alguém, ok, estou fazendo a obra, né? Mas outra coisa é quando eu falo de Jesus com alguém que também ama Jesus. Então a gente fala de Jesus, a pessoa fala de Jesus, um eixo é incrível, é maravilhoso. E aí eu vim com o coração pegando fogo, gente, para falar da graça, para falar de Jesus e da sua graça, que maravilha! E aí eu quero ler com vocês Mateus capítulo 15, do verso 21 em diante. Eu vou fazer agora, eu vou voltar a fazer mais pregações expositivas. O que é pregação expositiva? É uma pregação que não tem tema, não tem um tema específico, onde a pessoa usa vários textos. Ela pega uma parte das escrituras, uma passagem, né? De um começo, meio e fim ali, e a gente analisa os versos e comenta o que Jesus quis dizer ali. Óbvio que é impossível falar tudo, eu não vou ter todas as revelações, mas eu vou trazer para vocês a revelação, pelo menos a literal, a aplicação literal eu vou trazer, mas as revelações pessoais, aí você vai ter que ler. Você vai ter que ler e ver o que Deus fala com você, tá bom? Gente, então vamos a Mateus capítulo 15, verso 21. Olha aí, diz assim: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Primeiro comentário daqui. Não sei o que Jesus foi fazer nesse meio tempo, nesse ambiente. Eu não sei o que Jesus foi fazer ali. Por quê? Porque Tiro e Sidom são cidades que não fazem parte de Israel. Tiro e Sidom são cidades do que hoje nós chamamos de Líbano. Não eram cidades de Israel. Ou seja, Jesus, ele deixa claro, João capítulo 1, por exemplo, que ele veio para os seus, ele veio para Israel. Nós sabemos que Israel é o povo escolhido, isso você vai ver em Romanos capítulo 11 também, que o povo de Israel é o povo escolhido. Mas nesse momento, Jesus faz uma coisa incrível, ele sai de Israel, ele sai, a cidade de Tiro e Sidom fica mais ou menos uns 20 quilômetros da fronteira, um pouco mais até, uns 23 quilômetros. Jesus, ele sai de Israel e ele vai até Tiro e Sidom. A Bíblia não diz o porquê, mas nós podemos conjecturar o porquê. Jesus foi atrás desta mulher. Aqui já começa a graça. A gente acha que a graça é para as pessoas que estão na igreja, para as pessoas boazinhas, para as pessoas que não pecam, para as pessoas que não erram. Isso não existe. Não existe esse tipo de pessoa. Todos, Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram. Todos são, por natureza, desgraçados. E desgraçado não é um palavrão. Desgraçado significa aquele que não tem a graça de Deus.
Todo mundo nasce desgraçado. Todo mundo nasce sem a graça. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão. Eu acho que um bicho entrou na minha orelha. Vocês acreditam? Tá fazendo um barulhinho. Não sei. E o que isso tem a ver? Que Jesus, quando ele vem resgatar, ele vem atrás do perdido. Jesus vem atrás de quem não merecia. Jesus não vai atrás de quem merece, primeiro, porque não tem ninguém que mereça, e segundo, porque ele não está buscando perfeitinhos. Jesus não vem atrás do lindo. Jesus não vem atrás do que não tá. Jesus vem atrás daquele que precisa de socorro. Então, se você é um pecador, perdido, falho, horroroso, fedido, aí você vai tomar banho, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se você está naquele estado lamentável, existencial, onde você não se sente uma pessoa digna, você não se sente uma pessoa importante, você não se sente uma pessoa amada, você está no fundo do poço. Você olha para você e fala assim, cara, eu mereço morrer. É você que Jesus veio atrás. Jesus veio atrás de você. Olha que coisa incrível. É o contrário do mundo. O mundo aplaude o belo. O mundo aplaude quem vence. Os vencedores são aplaudidos. Jesus, ele vem atrás dos derrotados. Fala de os vencedores recebem o aplauso do mundo, mas os derrotados não têm quem os ampare. Por isso que eu venho atrás de vocês, para então torná-los mais do que vencedores. Por isso que a Bíblia não fala que Jesus nos torna vencedores, ele nos torna mais do que vencedores. Porque se só fosse vencedor, tá cheio de vencedor aí no mundo. Mas Jesus nos torna mais do que vencedores. Então, o que Jesus foi fazer em Tiro e Sidom? Foi atrás dessa perdida. Ele foi atrás dessa ovelha perdida. Ele foi atrás dessa mulher que não era do povo escolhido. Quando eu digo isso, é que muitas pessoas ela acham que Deus ele veio para os que estão na igreja. Se você faz parte da igreja, é porque primeiro Deus te resgatou do lixão. E quando eu digo lixão, não estou falando literal. Pode ser literal, mas eu estou falando do lixão de existência. Todo mundo que faz parte do reino de Deus é porque em algum momento da vida foi chamado do reino das trevas. Todos vieram do mesmo lugar. Por isso que não tem gente melhor do que ninguém no reino de Deus. Por isso que não tem melhores. No reino de Deus, todos são perdidos do mesmo jeito e todos resgatados do mesmo jeito. A Bíblia diz isso, Romanos 11, que Deus ele usou de misericórdia para com todos do mesmo jeito. Só que agora vem um ensino. Se você buscar mais a Deus do que a mim, se você tiver um coração mais desejoso do que o meu, se você se interessar mais por Deus do que eu, você vai conhecê-lo muito mais. Então a justificação é a mesma para mim e para você. Fomos salvos e perdoados do mesmo jeito. Mas se você buscar mais, você vai ter mais intimidade. Se você tiver mais interesse por Deus, você vai conhecer mais da presença dele. Se você for uma pessoa com o coração muito mais disposto a encontrar o Senhor, vai encontrar muito mais do que a mim, se eu for um acomodado. Então, a questão da justificação é a mesma, mas a santificação demanda um interesse. A santificação é consequência de uma busca. Quanto mais você busca, mais o Senhor se revela. Então não adianta você querer ter a mesma presença de Jesus de outras pessoas se você não busca, pelo menos do mesmo jeito. Tá? O Senhor não vai se revelar mais para uns do que para outros. Ele não faz isso porque seria acepção de pessoas. Mas aí continua, Jesus foi para a cidade de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia daquelas cercanias, ou seja, daquelas redondezas, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada. O que a gente tira desse texto? Primeiro, era uma mulher cananeia, ou seja, não era de Israel. Eu já vi traduções que dizem sírio-fenícia, outras que era uma mulher de descendência grega. Independente de onde ela era, não vai mudar o contexto, ela não era de Israel. Então Jesus foi atrás da perdida. Olha que incrível. E ela chegou... e detalhe, uma mulher. Aqui eu quero abrir os seus olhos para uma coisa. Fernando Albuquerque, que bom que você está em Portugal, meu irmão. Você está sendo sal e luz aí. Que bom que você faz essas lives, pastor, e publica. Glória a Deus, nada. Ó, por que mulher? Preste atenção. Toda vez que você vê o tratamento de Deus com uma mulher, toda vez que você vê Jesus falando com uma mulher, é uma figura de Jesus tratando com a igreja. Impressionante. Do jeito que a mulher se relaciona com Jesus,
e ela encontra um favor de Jesus, é o jeito que nós, como igreja, nos relacionamos com Jesus. É uma figura. O tratamento de Jesus com as mulheres na Bíblia é uma figura da igreja. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês verem como tudo tem a ver. Quando Jesus está para morrer e a mãe de Jesus, a Maria, ela está desamparada porque aparentemente José morreu, tá? Não tem como saber, mas é muito estranho uma mulher ser cuidada por outro não ser o seu marido. Então nós temos duas possibilidades. Jesus deu a Maria para João cuidar, ou porque José morreu, ou porque José se separou de Maria. Sabendo que José é um homem de Deus, como a Bíblia diz, eu duvido que ele tenha se separado de Maria. Eu não estou dizendo que quem se separa não é de Deus, eu estou falando de José naquela condição ali. Então eu creio que José havia morrido. Para que Maria não ficasse desamparada, o que Jesus faz? João, cuida de Maria, trata ela como se fosse a sua mãe. Jesus não está dizendo que Maria é mãe de todos naquele momento, tá? Essa é uma interpretação totalmente de uma fábula criada pela doutrina católica. Não é isso que o Jesus diz. Ele diz para João, cuide dela. Ele não diz para Pedro, ele não diz para Tiago, ele não diz para outro. Ele fala, João, cuida você. Trata ela como sua mãe. Aí, por que Jesus faz isso? Porque quando ele sai, ele não deixa a igreja só. Ele deixa o Espírito Santo. É sempre uma figura. Do jeito que Jesus fez com Maria, é o jeito que Jesus faz com a igreja. Do jeito que Jesus fez com a adúltera, é o jeito que Jesus faz com a igreja. Não deixou condenar. A mulher se arrependeu, ele falou, vai e não peques. É o mesmo tratamento que Jesus tem com a igreja. Ele te perdoa. E a igreja que eu estou falando não é denominação. A igreja que eu estou falando aqui é o corpo de Cristo, é o ajuntamento de irmãos. Pecou? Se arrepende, vai e não pega mais. Do mesmo jeito que ele fez com a adúltera. Jesus não condena a igreja. Jesus perdoa a igreja. A igreja, na verdade, é dos perdoados por Jesus e pelos que nasceram de novo. Isso forma a igreja. Então, nesse sentido, todo tratamento que Jesus tem com mulheres é uma figura de Jesus tratando a igreja. E aí ele vira e fala assim, que uma mulher, né, cananeia, que saiu daquelas regiões, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente ou miseravelmente endemoniada. Veja bem que não é endemoniada, é ninhada, de ninho, fazendo um ninho de capetas. Primeira coisa que a gente vê aqui é que a possessão é uma realidade. Tá? Tem gente que acha que possessão demoníaca é questão de histeria. Não é verdade. Eu não creio que, por exemplo, as possessões mostradas na Universal são verdadeiras. A maioria lá, eu não vou falar todos, porque né, não estou lá para ver, mas a grande maioria que fica entrevistando o diabo e conversando com o diabo é encenação, pelo amor de Deus, né? Mas existem as verdadeiras, tá? Existem as verdadeiras. Que é horrível, eu vou te falar por ter presenciado várias vezes, é horrível. A pessoa muda de voz, a pessoa fica com uma força sobrenatural, o ambiente fica pesadíssimo, é horrível. Mas é impressionante como o nome de Jesus é o único modo de libertação. Você pode falar em nome de qualquer pastor, você pode falar em nome... É incrível, você fala em nome de Deus, não dá certo. Porque Deus existem vários, né? Deuses, são muitos deuses com D minúsculo. Mas quando você fala saia em nome de Jesus, na hora, a pessoa que está possessa, ela espuma de ódio e não tem opção a não ser obedecer. É incrível. O poder do nome de Jesus é impressionante. E eu fico triste porque, infelizmente, a maioria nunca teve essa experiência. Nunca percebeu. Hoje eu posso falar para vocês, eu vou falar, né, só uma confissão pessoal. Hoje, mesmo que eu abandone a Jesus, eu não posso dizer que a Bíblia é uma mentira. Porque eu já vi cada coisa sobrenatural que, olha, não tem como eu dizer que Deus não existe. Não tem como. Eu posso até falar para você, olha, ele não está me respondendo, ele não está falando comigo, Deus está em silêncio. Tem respostas que eu não tenho para perguntas que eu não sei responder. Isso eu posso admitir. Não tenho o menor problema quanto a isso. Mas que Deus não existe, não tem como. Não tem como. As experiências que eu já vivi, elas tornam o ateísmo impossível de ser admitido. Não tem como, não tem como. Mas, enfim, são experiências pessoais, isso deixa para outro dia. Agora eu quero mostrar para vocês o clamor dessa mulher. Por que é que Jesus ouviu essa mulher? Quando ela diz, Senhor, preste atenção aqui. Ela chega para Jesus como? Como ela chama Jesus? Ela fala, Senhor,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela chega para ele, ela tem um approach, ela tem um jeito de chegar a Jesus que cumpre tudo o que é necessário para que nós tenhamos acesso à atenção de Deus. E aqui vai o ensino. Jesus, ele é o novo e o vivo caminho. Tá? Jesus Cristo abriu o caminho, nós podemos ir direto ao Pai. Nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos de sacerdotes, não precisamos de profetas, não precisamos mais, estou falando no sentido do Velho Testamento, tá? Sacerdote que levava oferta a Deus, profeta que trazia a palavra de Deus, isso não é mais necessário. Ainda existe, mas não é necessário, porque nós temos livre acesso a Deus, de acordo com Hebreus capítulo 7, 8, 9 e 10. Esses 4 versos deixam muito claro isso, o acesso a Deus, o novo e vivo caminho. Porque nós podemos ir lá e ouvir e falar diretamente com Deus, mas tem pessoas que não sabem como falar com Deus. Tem pessoas que na hora de orar, oram mal. Tiago, capítulo 1, diz isso, oramos e não recebemos porque oramos mal. Então, existe um modo correto de se aproximar a Deus, de um coração sincero, um coração sem maldade, um coração sem interesse, um coração sem ganância. Pessoas que buscam a Deus para ganhar na Mega Sena, por exemplo. Eu oro a Deus para quê? Para ganhar dinheiro. Eu quero buscar Deus para ter dinheiro, para ter bem. Eu quero, Jesus morreu por mim para que eu tenha um Honda Civic. Esse é o pensamento de muita gente. Não vai ter o favor de Deus. Não vai clamar e não passa do teto. Por quê? Porque é uma oração rasa, superficial, carnal, sem propósito. Deus só faz coisas com propósito. Ai, Senhor, eu quero muito ficar rico. Por quê? Porque eu quero ser rico. Ok, filho, eu morri na cruz para isso. Oh, muito patético isso. Agora, essa mulher, ela tem um jeito de se achegar a Deus, a Jesus, que toca o coração de Jesus. Tem orações que Deus ouve, e tem orações que Deus ouve e responde. Essa aqui ele ouviu e respondeu. Mas olha a tática de Jesus. Aqui a gente precisa entender a tática. Olha que incrível. Essa mulher cananeia chega para ele e fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 23, Jesus não lhe respondeu. A Bíblia não diz que Jesus não a ouviu. Ele não respondeu, mas ele ouviu. Jesus, presta atenção. Jesus, ele tem um propósito de que nós sejamos abençoados? Sim. Mas ele, ao mesmo tempo, ele quer que nossa vida seja usada como testemunho vivo. Então, quando Jesus ele quer nos abençoar, ao mesmo tempo ele quer que o nome dele seja engrandecido. Uma coisa não exclui a outra. Então, se existe a possibilidade de que Deus nos abençoe, ao mesmo tempo manifestando a luz dele e a presença dele através da nossa vida às pessoas ao redor, ele vai fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Vou dar um exemplo para vocês claro disso. Lázaro. Lázaro é o melhor exemplo de bênção / testemunho. Por quê? Porque Lázaro recebeu uma das maiores bênçãos, que é, ele foi ressuscitado, ele recebeu a vida de volta. Depois de 4 dias, ele já estava apodrecendo. Então o poder de Deus foi o suficiente para restaurar toda a estrutura celular de Lázaro. O olho foi refeito, os tendões, veia, sangue, o coração voltou a bater, o sangue que estava coagulado teve que voltar a ser sangue fresco. Foi uma loucura, o poder de Deus ali manifestado. Mas não foi só uma bênção que Lázaro recebeu. Lázaro se tornou um grande testemunho, tanto que muitos iam ver o Lázaro que foi ressuscitado e criam, né? Até que a Bíblia diz que os fariseus queriam matar os fariseus queriam matar Lázaro, porque Lázaro era um grande testemunho e um grande convertedor, se é que conversor, sei lá, de almas. Então, quando Deus ele quer trazer uma bênção para você, ao mesmo tempo ele quer que o nome dele seja engrandecido. Então, se for possível, dependendo do propósito de Deus, isso não é uma regra, ele vai usar tanto a tua bênção quanto o testemunho ao mesmo tempo. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. Jesus poderia ter respondido essa mulher agora? Claro, na hora que ele quisesse. Mas a Bíblia diz que ele ouviu, mas ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque ele queria aproveitar a bênção daquela mulher para testemunho. Vocês estão entendendo isso? Tem gente que acha que Jesus foi maldoso com essa mulher. Jesus não foi maldoso. Jesus estava utilizando a bênção e a vida dela de forma a testemunhar quem estava em volta. Olha que interessante aqui. Ai, que coceira nas costas. Gente, tá muito calor. Deus eterno. Olha, se o senhor permitir, um dia eu vou comprar um ar-condicionado, porque, cara, é
Fica grudando as costas. Gordo, viu? Meu Deus do céu, preciso de mais dieta ainda, muito difícil. Jesus Cristo. Verso 23. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegaram aos pés dele. Tá certo, desculpa. E os seus discípulos chegaram ao pé de Jesus e disseram: Senhor, manda ela embora, ela fica gritando aqui atrás, está perturbando. Então Jesus, respondendo, disse: Eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que é interessante aqui? Quando Jesus fala isso, cara, eu preciso que você preste muita atenção nisso. Preste atenção aqui. Quando Jesus ele fala que ele não foi enviado para as ovelhas a não ser as da casa de Israel, Jesus ele está usando aqui da visão de Deus acima do tempo. Jesus não estava limitado no tempo, ele tem a visão geral, ele é de eternidade a eternidade. Quando ele diz que ele não foi enviado às ovelhas da casa de Israel, eu tenho um entendimento aqui que Jesus ele está falando o seguinte: eu sei quem são as minhas ovelhas e quem não são. Aqui, a casa de Israel, literalmente ele está falando da nação, mas eu entendo que ele está falando que ele foi enviado para todos aqueles que creriam. Eu não quero entrar aqui numa questão de determinismo, predestinação, calvinismo, arminiano, não. Mas Dani, eu não nasci salvo, não nasci. Mas o Senhor, na sua presciência, sabia que um dia eu seria salvo. Então ele sabia que eu me tornaria filho dele. Então ele poderia falar, por exemplo, que quando eu fui nascer, a Bíblia diz, Salmo 139, que Deus já sabia todos os dias da minha vida. Então ele sabia que eu era um filho. Então, de certa forma, Jesus ele poderia dizer aqui assim: eu não fui enviado a não ser para as ovelhas da casa de Israel. Os discípulos, ouvindo isso, entenderiam, então Jesus não veio para ela, porque ela é cananeia. Mas Jesus estava querendo dizer para eles: não, gente, ela também é da casa de Israel, porque ela virá a crer. Então eu já sei que ela vai fazer parte do povo. Vocês estão entendendo? Como Jesus não está mexendo com a questão temporal aqui, ele não está limitado à questão temporal, está meio complicado de entender, mas eu creio que alguns vão. Quando Jesus ele fala isso, ele está falando para os discípulos: olha, eu vim para os da casa de Israel. Aí eles entendem: ok, o Senhor veio para os da casa de Israel. Mas a gente sabe que logo em seguida ele vai atender o pedido daquela mulher. Então quando os discípulos olharem e verem que, mas Jesus disse que veio para os da casa de Israel, e ele resolveu o problema daquela mulher, ele atendeu aquela mulher, então quer dizer que aquela mulher pode fazer parte da casa de Israel, mesmo sem ter nascido na casa de Israel. É exatamente isso que Jesus está querendo dizer em Efésios capítulo 2, quando ele diz que de ambos os povos, na cruz, ele faz um. Eu gosto daquela cena de Jesus na cruz, quando ele estica esse braço, ele pega o mundo, quando ele estica esse braço, ele pega os gentios, quando ele estica esse braço, ele pega os judeus, e nele ele faz um povo só. Então ele pega a casa de Israel, e ele pega os gentios e transforma na igreja. Então aqui ele está falando assim: eu vim para os da casa de Israel, mas mesmo quem não nasceu em Israel, se vier a crer em mim, se torna participante do povo escolhido de Israel. Então ele fala isso não para excluir aquela mulher, mas ele fala isso para incluir aquela mulher. Ele faz isso para incluir o que estava de fora. Essa é a graça maravilhosa de Jesus, a graça que inclui pessoas e não que exclui. Ele inclui, para depois de incluído transformar. Depois que ele inclui, ele transforma. Porque as pessoas têm uma imagem muito torta de que primeiro é necessário ser transformado para depois poder fazer parte do reino de Deus. Não, você está invertendo os processos. Venha para o reino de Deus do jeito que você quiser. Pode ser adúltero, pode ser drogado, pode ser qualquer tipo de dificuldade, pode ser um cara tarado, pode ser um cara gay, pode ser uma mulher mentirosa, pode ser fofoqueiro, qualquer tipo de pecado, não exclui ninguém. Mas dentro da igreja, a partir do momento que você entra, e aqui de novo, igreja não é o templo, aqui é o corpo de Cristo, aí o Espírito Santo, Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra vai
aperfeiçoá-la. O processo de aperfeiçoamento não é para ser participante. O processo de aperfeiçoamento é para os que estão participando. Gente, por que vocês não entendem isso? Meu Deus do céu. Volta para a mulher. Volta para a mulher. Sabe o que me entristece? Só um pouquinho, esqueci de pôr o carregador do notebook. Vai acabar aqui a bateria. Rapidinho. Pronto. Tá carregando de novo. Sabe o que me entristece? Que essa palavra devia ser ouvida por tanta gente. Eu queria dar um jeito de tirar a minha cara. Eu não queria nem que soubessem quem era eu, porque eu não tô nem aí pra popularidade. Mas eu queria que todo mundo ouvisse isso. Ia ser tanta gente liberta, meu Deus do céu. Mas vai chegar essa palavra onde o Senhor quiser, né? Amém. Vamos lá. Aí Jesus faz o quê? Verso 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, me socorra. E ele, porém, lhe disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Aqui, mais uma vez, Jesus está usando a situação como testemunho. Jesus está usando a bênção do momento como testemunho. Quando ele diz isso, ele mostra para os discípulos ao redor o que é humildade. Não tem como pegar Jesus de surpresa, porque ele tem a capacidade da presciência. Então não tem como você pegar um ser onipotente, onisciente, onipresente, não tem como pegar ele na surpresa, não tem como surpreender Jesus. Ele já sabia. Mas, então ele já sabia que essa mulher seria... ela cria, ele já sabia. Mas ele usou isso como testemunho. Ele virou e falou: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Cachorrinhos, enfim. Ele falou isso, não foi necessariamente para ela. Foi mais para quem estava em volta. E ela respondeu a Jesus dizendo: sim, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Nesse momento, ela dá uma lição, não é para Jesus. Ela não surpreende Jesus, mas ela dá uma lição para todos os que estavam ouvindo. Era uma multidão em volta de Jesus, porque ele já era conhecido como o milagreiro. Então, quando ele para falar com ela, todo mundo observa um homem falando com uma mulher. E o homem, que no caso é Jesus, o que tem o poder de Deus, falando com essa mulher, vamos observar essa conversa. Quando ela dá essa demonstração de humildade, aí Jesus vira e fala: ô mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E naquela mesma hora a tua filha ficou sã. Aquela mulher recebeu a bênção dela? Sim, mas muito mais do que a bênção dela, aquele testemunho impactou todos os que estavam ao redor. Inclusive impactam até hoje. Até hoje, a humildade dessa mulher serve de testemunho para quem está assistindo esse vídeo. A humildade dela é conhecida no mundo todo até hoje. A bênção dela já passou, ela já morreu, a filha dela já morreu, já acabou. Mas o testemunho permanece, o testemunho é maior que a bênção. Testemunhos são maiores do que bênçãos, porque os testemunhos permanecem. Vocês estão entendendo? E o foco aqui de Jesus não é só a bênção dela, é o testemunho público. Agora a pergunta de todas é: por que essa mulher foi atendida? Por que essa mulher foi ouvida? O que ela tinha de tão especial? A resposta está no modo através do qual ela se aproximou de Jesus. A Biele falou sobre a insistência dela. Perfeito. Hebreus capítulo 10. Deus, ele tem prazer na perseverança. Perfeito, Biele. Ótimo comentário. É isso mesmo. Hebreus capítulo 10, do verso 25 ou 35, quer ver? Que fala que nós não somos dos que retrocedem. 35, Hebreus 10, do 35 em diante. Depois você lê de tarefinha. Mas para terminar, só mais 5 minutos eu termino. Por que essa mulher foi ouvida? O que essa mulher fez que tocou o coração de Jesus? Olha como é que ela fala com ele no verso 22. Ela chega para ele e fala assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela chama ele de Senhor, depois ela fala filho de Davi, e terceiro, tem misericórdia de mim. Senhor, aqui é uma palavra chamada, que a gente, né, na tradução de
Adonai. A palavra em hebraico é Adonai. O que é Adonai? Adonai é uma palavra traduzida como Senhor, mas não é no sentido de respeito. Por exemplo, eu chamo meu pai, eu no caso não tenho essa mania, meu pai eu chamo de você. Mas tem gente que chama o pai de Senhor, no sentido de respeito. Mas ele é o Senhor, mas ele não é o meu dono. Ele não é o meu Senhor, como se eu fosse o escravo dele. Então, essa expressão Senhor não é a Senhor com respeito, mas é a Senhor de dono, de posse. Olha, eu sou sua serva e você é o meu Senhor. Você tem a autoridade sobre a minha vida. A partir do momento que ela admite que Jesus é o Senhor da vida dela, ela está dizendo, Jesus, você tem todo o poder sobre a minha vida. Você manda na minha vida. Não sou eu que mando em você. Não sou eu que determino as coisas que eu quero. Eu não oro determinando. Eu acho isso ridículo, orar determinando, como se Deus fosse o nosso servo. Mas não. Aqui ela fala, Senhor, é o meu Senhor. Você manda, eu obedeço. Se a tua vontade é A e a minha vontade é B, vou fazer A. A minha vontade é fazer uma coisa errada, mas a palavra de Deus diz para eu obedecer, eu vou obedecer. Quer um exemplo claro sobre Jesus ser o nosso Senhor? Na prática, muita gente diz, mas na prática, eu tenho ódio de uma pessoa. Não gosto daquela pessoa, mas a palavra me manda perdoar. Tem gente que entende que tem que ter o sentimento para que exista o desejo de perdoar. Não é verdade. Primeiro tem que ter o desejo de obedecer, eu vou obedecer, e aí o desejo vem depois, o sentimento vem depois. Se eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, isso está em 1 João capítulo 2, eu tenho que andar como ele andou. Não tem outra saída, não tem outra saída. Eu tenho que obedecer. Isso é chamar Jesus de Senhor. Então, se você chama Jesus de Senhor, mas vive uma vida de fornicação, ele não é o seu Senhor. Se você chama Jesus de Senhor e você vive uma vida mentirosa, uma vida bêbada, uma vida totalmente perversa e não busca melhorar, você não tem Jesus como Senhor. Porque quem tem Jesus como Senhor busca andar em santidade. Se tropeçar, levanta, se arrepende e volta a buscar a santidade. Em nenhum momento, quem trata Jesus como Senhor admite o pecado e não se importa mais. Isso não existe. A vontade de Deus não é opcional. A vontade de Deus é uma ordem. E se Jesus é o meu Senhor, eu vou obedecer ainda que eu não concorde. É isso que você tem que entender. Tem pessoas que falam assim, eu sou submissa a Deus. Mas submissão a Deus não é só quando a gente concorda. Submissão só quando eu concordo com Deus é muito fácil. Submissão implica que, mesmo que Deus fale alguma coisa que eu não concorde, pouco importa a minha opinião. A de Deus é muito melhor e eu vou obedecer. Senhor, eu não concordo que eu só posso ter uma esposa. Eu não concordo. Eu não concordo que antes de casar eu não posso transar com a minha namorada. Eu não concordo. Problema seu. A ordem é clara. Se você tem Jesus como Senhor, vai obedecer. Caso contrário, Jesus não é o seu Senhor. Então, o Jesus ser o meu Senhor vai muito além das palavras. Ele está muito mais relacionado à postura do que a discurso. Você está entendendo? De discurso, a política está cheia. Mas de atitudes, a igreja, infelizmente, hoje está muito vazia. Aí, continua. Ela fala filho de Davi. Quando ela reconhece que Jesus é o filho de Davi, ela reconhece que ele é rei. Davi era o rei. E ela reconhece que ele era descendente do rei, que ele tinha a soberania. O que significa ser soberano? O que significa ser rei e soberano? Significa que Jesus tem a autoridade sobre todas as coisas, inclusive o tempo. Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo. Então, sobre a minha vida, ele sabe a hora certa. Eu não sei. Para mim é tudo agora. Eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Mas para Jesus não é agora. Jesus é na hora certa. Se a hora certa não é agora, não vai ser agora. Pode fazer campanha, pode fazer jejum, pode subir monte, pode descer monte, pode comprar água ungida de onde você quiser. Não vai. É na hora certa, do jeito certo, porque Jesus ele tem essa autoridade de fazer a hora que ele quiser, porque ele é rei. O rei faz na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele é soberano. Então ela reconhece, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu rei. Ela já reconhece as duas coisas. É o meu Senhor, eu te obedeço. É o meu rei, eu sei que você tem autoridade e poder de, na hora certa, fazer as coisas certas. E aí ela termina falando, tem misericórdia de mim. Sabe o que é ter misericórdia de mim? Ela está considerando que Deus tem o poder. Isso está em Êxodo 34, tá? Depois você lê lá, Êxodo capítulo 34,
mostra Deus falando assim, eu sou o Senhor misericordioso e terei misericórdia de quem eu quiser, até da 1000ª geração, se eu quiser. Quando ela fala Jesus é Senhor, Jesus é Rei e Jesus é misericordioso, ela está terminando dizendo assim, Jesus ele tem o poder de condenar ou absolver. Ele é o juiz e é a opinião dele que interessa. Por isso que essa mulher, ela vai correndo atrás e ela vai gritando e ela vai clamando e os discípulos, cala a boca! Ela fala, gente, vocês não são juízes na minha vida. Não me interessa a opinião de vocês. Eu me humilho se necessário for. Eu persisto se necessário for. Eu não vou ficar me irritando com a opinião alheia, porque não me interessa. Eu quero a opinião e o julgamento de Jesus. É a vontade dele que interessa. Por isso que ela chega e fala, Senhor, eu sei que é misericordioso. Eu sei que você tem o poder de julgar. Eu sei que se o Senhor me condenar, eu estou condenada. Mas se o Senhor me absolver, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Por isso a liberdade de Cristo é maravilhosa. É maravilhosa, porque quando nós estamos firmados em Jesus, meu Deus, as pessoas podem falar o que quiserem, isso não me afeta, porque eu sei de quem eu sou, eu sei a opinião dele sobre mim, e eu sei que ele é o juiz que interessa, porque é ele que dá a última, ele que assina, é ele que carimba. O tribunal humano não julga e não absolve ninguém, espiritualmente falando. Se eu tenho o favor de Deus, pouco me importa a opinião alheia. Jesus, meu Senhor, Jesus, o Rei, Jesus, o Misericordioso. Quando ela reconheceu essas 3 coisas, ela tocou o coração de Deus. Ela tocou. E aí Jesus Cristo veio e fala, filha, vá, a tua fé vai fazer como você queria, tua filha está liberta. Em nome de Jesus. Era isso, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Creio que foi meia horinha de bastante ensino. Vou pôr no YouTube, quem quiser pegar desde o começo, já vou subir para o YouTube. Que o Senhor fale muito com vocês. Se vocês quiserem receber mais estudos, eu tenho as crônicas. Manda lá para mim o e-mail. Eu mando para todo mundo que pede. daniel.saad@uol.com.br. E se você está sendo muito abençoado e você quer que essa obra continue e não pare, você pode fazer parte. Lá nas crônicas tem os dados, você pode abençoar. Só me avisa, tá? Eu faço questão de orar por vocês. Amo vocês. E detalhe, não posso abençoar. Não tem problema nenhum. Você vai receber do mesmo jeito, vou te dar atenção do mesmo jeito, porque eu não faço diferença de pessoas. Tá bom? Amo vocês. Beijos e até o próximo.